E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, com a permissão de Jesus, estamos novamente aqui para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que Deus possa nos abençoar. Estamos estudando o capítulo 30, Herança e Eutanásia. No programa passado, nós conversávamos sobre o dinheiro, não é? E nós colocamos no que os espíritos nos ensinam que o dinheiro é um instrumento neutro na nossa vida. Nós é que damos o bom ou o mau uso a ele. No caso aqui em questão, a Paulina está advertindo o próprio pai que ele, de alguma maneira, ele só deu, né, importância na sua última existência ao dinheiro, em ganhar dinheiro. E como a gente viu, ele está com raiva de um filho, está com ódio de um filho, porque o filho adiantou a sua morte, né, para poder ficar com a herança, receber a herança mais rápido. Lógico, ele estava doente e o filho tomou essa infeliz decisão. E a Paulina está dizendo e tentando mostrar para o pai e fazer o pai entender que toda essa mágoa que ele guarda do Edelberto, que é o filho, todo esse ódio está fazendo com que ele se perturbe e a família também fique toda perturbada, porque a gente já viu que o pensamento do pai da Paulina fecha um circuito com a família. Então ele manda pensamentos de ódio e recebe da mesma maneira esses pensamentos que vêm da família para ele. Então está todo mundo perturbado, a Paulina está tentando dizer para ele: pai, que adiantou guardar tanto dinheiro se só trouxe infelicidade para a nossa família, não é? E no programa passado eu dei um exemplo que está no livro Céu e Inferno, da Condessa Paula. Esse exemplo está no capítulo 2, Espíritos Felizes, da segunda parte, é o exemplo 10. E eu falei que a Condessa Paula, ela tinha sido rica e não soube aproveitar, mas eu falei errado. A história da Condessa Paula, quem tiver interesse pode ler lá no livro. A Condessa Paula, ela era, na última encarnação dela, né? Ela era uma pessoa, apesar de ser muito rica, muito bonita, muito jovem, ela era uma pessoa extremamente boa. Ela era uma pessoa caridosa. Ela era uma pessoa excelente. Ela nunca, vamos dizer assim, o dinheiro subiu a cabeça, como a gente fala, né? Como a gente costuma dizer. Ela tinha beleza, riqueza e poder. Ela tinha tudo e ajudava todo mundo. Ela não lesava ninguém. Ela ficava com vergonha. Às vezes ela diz que ela ficava envergonhada se alguém, se ela suspeitasse que estava levando vantagem sobre alguma pessoa, sobre alguma situação. Então, aí Kardec evoca, né, esse espírito, e esse espírito, tanto que Kardec localiza no Céu e Inferno ela como um espírito feliz, mas ela diz o seguinte, é o recado que ela dá para todos nós, que ninguém, ao desencarnar, peça a prova da riqueza, porque como o Marcos já leu aqui do Livro dos Espíritos, é uma prova difícil. Ela só conseguiu passar bem pela prova porque antes ela se preparou na pobreza e na miséria. Várias vezes. Várias encarnações na pobreza, na miséria, no trabalho.
Então, ela se fortaleceu para passar por essa prova com mais propriedade, com mais fortaleza, com mais entendimento. Mas passou pela prova da riqueza, e passou da muito bem. pobreza, da miséria, se preparando, não esquecendo que é com resignação, Sim. porque senão não adianta também. Não é? Reclamando, não. Não adianta. Não adianta. Ela passou bem nessas provas e o recado dela para todos nós é que a gente não fique ansioso em passar pela prova da riqueza e do poder, porque é muito escorregadia, como o Marco leu no Livro do Espírito. Então eu queria consertar o que eu falei no programa passado, porque eu me confundi com as histórias dos espíritos. Então a Condessa Paula, ela se preparou para ser rica, para ser poderosa, para ser bonita, que ela tinha as 3 provas, olha só. Ela tinha a prova da riqueza, ela tinha a prova da beleza e a prova do poder, que é complicadíssimo. Mas ela dá uma dica para todos nós, que a gente se prepare antes, né, no trabalho, na pobreza, para pedir. Agora, se o guia nos orientar, agora chegou a hora da sua prova da riqueza, da beleza, do poder, aí é melhor obedecer. Porque a gente já viu aqui que uma das características, uma das virtudes do Dr. André Luiz é a obediência dele. Ele é inteligente e ele usa a razão para obedecer, né? Porque a obediência é o consentimento da razão. E a resignação é um passo adiante, que é o consentimento do coração, não é? Já é um passo mais adiante. Mas o doutor André Luiz, ele, pelo menos a mim, me inspira bastante nesse sentido. Da obediência, porque né? ele obedece. Então, se o guia, quando a gente desencarnar, e aí, né, o nosso guia espiritual, nosso orientador, nosso benfeitor, seja lá o nome que a gente queira dar, chegar pra gente, a próxima você vai vir na riqueza e no poder. Aí não tem como discutir. Mas ela está se referindo àqueles que vão com a ilusão de que você sendo rico, você tendo poder, você vai ser feliz, você vai conseguir passar pelas situações da vida mais fácil. E a gente tem visto que não é assim. E não é por outro motivo que Jesus havia dito, né? É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque realmente as tentações da riqueza são muito maiores, né? Kardec, a gente tem mais facilidade. Essa questão da riqueza, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que o título é Não se pode servir a Deus e a Mamon, Allan Kardec coloca trechos do Evangelho com relação à riqueza e desprendimento dos bens terrenos. É muito bom nós analisarmos, estudarmos esse capítulo, e um dos trechos dele, muito interessante, Kardec coloca a verdadeira propriedade, intitula o item 9. Ele diz assim, o homem, ele bota uma mensagem do Espírito Pascal, ele diz assim, o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, porque é o nosso verdadeiro ganho. Ele inicia esse item assim. O capítulo é muito interessante para ser estudado, analisado para nós próprios, nesse sentido da riqueza, que é o que a Paulina está dizendo aqui, né? O que adianta tanto dinheiro se não há um átomo de felicidade para ninguém? Porque essa felicidade é o sentimento que nós vamos levar, é a nossa bagagem, é o aprendizado para o espírito que nós vamos levar para a vida do espírito. E essa bagagem que nós vamos levar para a vida do espírito é que vai nos ajudar no nosso preparo para a nova encarnação que nós vamos ter, os novos estágios evolutivos que nós vamos ter no futuro. Isso é certo, isso aí não há como escapar disso. Não há como a gente podemos até teimar e negar, mas não tem como, é fatalidade nossa. A encarnação é uma imposição divina. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, é ordem, imposição é ordem. Então, aquilo que nos é dado levar é que é a verdadeira propriedade. Essa não é, ele não está dizendo, no capítulo também ele explica isso, ele não está dizendo para nós sermos desleixados com os nossos bens materiais. Não é isso, não é. Tudo que nos é
tudo que nós utilizamos na encarnação, os Espíritos nos dizem, nos é emprestado, porque nós só podemos levar o que é nosso, porque senão Deus seria injusto, é meu, por que ele não deixou levar? Não é assim. Começando pelo nosso corpo, continuando pelo nosso carro, pela nossa propriedade, pelas nossas economias, tudo é emprestado, tudo. Isso. Nós não vamos levar absolutamente nada. E isso nós temos que treinar. Mas isso é lógico, você está falando uma coisa lógica. É lógico, mas a gente tem que raciocinar em cima disso. Isso passa pelos familiares também, que é uma riqueza, não é? Então é um assunto vasto, vamos continuar porque né? Senão a gente fica só na riqueza. Estamos no parágrafo 22. Não, ela vai falar mais sobre isso, porque é a questão do capítulo, é falar sobre dinheiro, herança. Paulina, vamos começar a ler o parágrafo 22. Paulina não deixou terminar, porque ele deu a desculpa que ele queria deixar todo mundo bem, por isso que ele juntou dinheiro. Paulina não deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. Então, a Paulina conhecia o pai, com certeza conhecia bem o pai que tinha, e soube que a intenção dele não era só guardar dinheiro com prudência, né, para garantir assim o futuro, não. Ao que parece, ela não fala diretamente que o senhor era assim, ela diz que todos nós somos assim, mas ela estava lembrando ao pai que essa preocupação que o pai tinha de ganhar dinheiro não era só para garantir a tranquilidade dos filhos, é porque ele tinha um espírito de vaidade e ambição. Ele queria ser melhor do que os outros. Ele queria ter dinheiro porque ele era uma pessoa muito vaidosa. Então, ele queria ser, vamos dizer assim, o poderoso chefão da situação. O que ele diz para ela? Mas, minha filha, eu só queria garantir a tranquilidade financeira da família. Mas ela sabe que não é verdade. Porque do que Deus julga é a nossa intenção nas coisas que a gente faz. Não é o ato em si. Porque quando ela faz esse comentário para ele, é porque ela conhece o pai que tem e conseguiu perceber que ele quis também juntar essa fortuna toda, esse dinheiro, porque ele se achava melhor do que os outros. Ele queria ter uma posição de destaque. Eu sou o todo-poderoso, eu sou o bambambam da história, né? Eu sou aquele que... Porque ele não estava só com o sentimento de previdência, né? De prevenir a miséria dos filhos. Não era só isso, não. Então, mais uma vez, a gente vê que o dinheiro, ele é neutro. Ele é um instrumento neutro na nossa vida. E a gente pode usá-lo de uma maneira muito acertada, como a Condessa Paula, e usar de uma maneira muito equivocada, como o pai da Paulina. E a Condessa Paula, quem quiser ler, né, o item lá do Céu e Inferno, o capítulo 2, dos Espíritos Felizes, a história da Condessa Paula, é um verdadeiro manual de como você usar o dinheiro. É muito interessante. Como se preparar para ele, para o uso dele também, não, né? Porque assim, a gente não é rico, como aqui o moço, né, que deixou os milhões lá para a família, mas a gente tem sempre algum recurso ou outro que a gente tem condição também de dividir e não achar, né, essa ilusão que o pai da Paulina tem. Porque a gente tem um recurso a mais do que o nosso companheiro de jornada, que isso nos ajuda em alguma coisa.
porque muito pelo contrário, ela vai colocando, a Condessa Paula, que a gente não pode imaginar o que é a riqueza do mundo espiritual a nível, né, superior, aqueles que conseguem habitar, né, vamos dizer assim, um local na espiritualidade superior. De como consciências é coisa tranquilas, linda, né? É de consciências tranquilas. E ela fala mesmo dos lugares, são maravilhosos, a gente não tem como imaginar. Que ela fala assim, a gente acha que é muito bom viajar, claro, né? Todo mundo merece descanso. Mas ela fala das belezas celestiais, do lugar onde ela se encontra. Eu estou lembrando aqui, Tereza, quando essa Paula a gente está falando, estou lembrando da Lívia, personagem do livro Há 2000 Anos, que foi a esposa do então senador Publio Lentulus, que é o Emmanuel, e ela também era, como Condessa Paula, rica, bonita, de família, de estirpe, né, de família nobre, e usou todos esses empréstimos divinos para o bem. Sim. Sempre, não só com relação à tolerância para com o marido, o perdão, a indulgência para com ele, né, no sentido do que o senador era muito orgulhoso, assim como quase todos nós, mas usou também os seus recursos para ajudar muita gente. A gente vê isso, o Emmanuel relata isso no livro Há 2000 Anos. Então, sim, essa questão do trabalho. Agora, Allan Kardec coloca coisa interessante também, situação interessante, numa mensagem de Lacordaire, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo que nós falamos, não se pode servir a Deus e a Mamon, só um trechinho que ele diz assim: a ninguém ordena ao Senhor que se despoje do que possua, condenando-se a uma voluntária mendicidade, porquanto o que tal fizesse tornar-se-ia em carga para a sociedade. Proceder assim fora compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. Então não é para todo mundo sair distribuindo e virar mendigo, não é assim que funciona. E se nos foi dado a prova da riqueza, como os Espíritos falam na questão 925, do Livro dos Espíritos, que é uma prova, é um favor, ele diz aqui que é um favor, quer dizer, uma oportunidade que Deus está dando a nós para nós provarmos para nós mesmos como é que nós vamos sair na questão do poder, porque o dinheiro dá poder, né, do mando, o dinheiro dá poder de mando, não é? Então, da autoridade. Então, como é que nós vamos sair nessa provação? É nisso que nós estamos. E aí, caso caiamos, nós vamos aproveitar o aprendizado daquela queda para futuras encarnações, que é o que aconteceu com a Condessa Paula. Ela diz, ela só conseguiu passar na prova do que ela passou, porque em várias situações, na pobreza e na miséria, ela conseguiu passar resignadamente. Agora a Paulina vai falar para o pai, nós vamos ler aqui, que tipo de riqueza ele devia ter corrido atrás e não correu, vamos dizer assim. Ele correu atrás da riqueza material, mas agora ela vai falar assim para ele. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimento nobre. Agora ela vai elencar aqui que tipo de riqueza a gente tem que correr atrás. Conhecimento nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Ela falou para o pai, isso que o senhor devia ter, né? Corrido atrás, o senhor não correu. Essa é a verdadeira riqueza. Que é a riqueza que Jesus falou, que a traça não corrói, que o ladrão não rouba e que a ferrugem, né, a ferrugem não enferruja, vamos dizer assim, não é? É esse tipo de riqueza que Jesus nos orientava a angariar, porque isso é nosso, são as virtudes da alma. Então, o pai da Paulina, como muitos de nós, né, se não nos vigiarmos, a gente só fica preocupado em correr atrás de dinheiro, de riqueza material, esquecendo que nós somos espíritos eternos, porque nós temos que raciocinar em termos de vida eterna, como diz Emmanuel, né? Porque as palavras de Jesus são palavras de vida eterna, a gente tem que raciocinar em termos de vida eterna, entendendo que essa riqueza jamais se perde.
Quando a gente corre atrás dessas que são as virtudes da alma, essas são nossas, são patrimônio nosso. Em todas as encarnações futuras, a gente vai levar conosco. Agora, o dinheiro, ele não é um patrimônio nosso, ele é um empréstimo de Deus, é um recurso que Deus, né, proporcionou para todos nós encarnados, para que a gente pudesse viver com tranquilidade, porque não tinha problema o pai da Paulina ter tido o dinheiro, era a prova dele, mas que ele também buscasse outras riquezas, que é isso que ela fala aqui, conhecimento, que é uma riqueza que ninguém tira da gente, o ladrão não rouba, a ferrugem não vai atacar, a traça não vai roer. A tolerância, que é uma coisa, né, fundamental a gente desenvolver isso. A tolerância, a compreensão. A humildade, porque sem humildade a gente vive muitas das vezes chateado, achando que todo mundo nos magoa. E as bênçãos da compreensão. Então, essa riqueza... O pai da Paulina não quis correr atrás. Ele não quis, vamos nós que estamos estudando, vamos nós meditarmos nisso. Será que nós estamos, cada um de nós está gastando um tempinho para buscar essa riqueza, essas virtudes da alma? Então, que a gente medite sobre isso e vejamos, né, se estamos cuidando de buscar essas riquezas que não vão ser tiradas de nós, jamais. Tereza, ela fala assim, são raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos novos, é a lista, né? É a lista. Qualidades de tolerância, luzes da humildade, bênçãos de compreensão na questão da riqueza. Que é a riqueza da alma. Mas antes de encarnarmos, muitas vezes, a gente opta, com o consentimento dos espíritos, pela prova da riqueza. E aí na pergunta 264 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer? E o que dirige você na escolha das provas? Aí ele responde, ele escolhe de acordo com a natureza de suas faltas, as que o levem à expiação destas e a progredir mais depressa. Então a questão de consciência, eu errei em determinado ponto, deixa eu experimentar de novo aqui, que eu já estudei aqui, já aprendi, vamos ver se eu acerto. Aí continua a resposta. Uns, portanto, impõem a si mesmos uma vida de misérias e privações, objetivando suportá-las com coragem, que foi o caso da Condessa Paula, que nós lemos. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outros desenvolvem. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então, ele diz que o que dirige a escolha do espírito nas provas muitas vezes pedem para experimentar, olha o termo que ele usa, experimentar as tentações da riqueza e do poder muito mais perigosas. Por quê? Pelos abusos e má aplicação a que deram lugar, que podem dar lugar. Então, é isso que nós estamos vendo. Então, podem experimentar isso também. Então, essa escolha das provas é consentida pelos espíritos e eles sabem o que vai dar certo ou não vai. Nós é que não sabemos, não é? Isso. Mas serve de aprendizado para nós, que é o que ela está dizendo aqui, olha. São raros que se preocupam em ajudar, raros. Quando fala raros, é um percentual pequeno, por isso que a prova é perigosa, mais do que a riqueza. E aí ela termina dizendo assim, impomos a outrem os nossos caprichos, afastando-nos do serviço do Pai, esquecemos a lapidação de nosso espírito, não é? Então, é isso. Terminamos mais um programa, agradecendo a todos a companhia, rogando a Deus que abençoe vossos lares. Muita paz. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.